Oh, maravilha, viu? Que maravilha. Obrigado, querida. Que honra estar aqui. É impressionante a luz que a Ana tem, né, de reunir pessoas, entre aspas, de forma aleatória, mas que um tem a ver com o outro, né? O que a Tainara acabou de falar aqui, eu acho que é uma peça importante, e o que cada um, ao longo desses 2 dias, falará aqui, com certeza vão se encaixar perfeitamente para que vocês possam encontrar a felicidade, não num momento, num lugar longe, distante, mas no aqui e agora, no dia a dia, né? Nos momentos mais simples da nossa existência. E eu vim aqui falar de um tema que eu sou absolutamente apaixonado, que eu vivo intensamente, que é construir experiências únicas, memoráveis para os clientes. Nós vivemos, nos últimos anos, uma verdadeira, na minha opinião, uma revolução silenciosa. A despeito de crises econômicas, né, que Brasil, Portugal, o mundo vive, né, o mundo está vivendo uma revolução silenciosa. Nunca antes na história da humanidade tanta coisa mudou em tão pouco tempo. A maneira a qual nós nos relacionamos com marcas, com produtos, com serviços, com pessoas, está mudando completamente. E basicamente essa revolução, ela tem um tripé. Ela é baseada em 3 fenômenos que estão ocorrendo de uma maneira acelerada nos últimos 25, 30 anos. A primeira delas é que produtos e serviços estão cada vez mais parecidos. Quem aqui oferece serviços? Levanta a mão. E produtos? Então vocês estão no lugar certo. Quem aqui vende alguma coisa? Levanta a mão. Quem não levantou a mão não vende nada? Vive do quê? Vive de vento? Vive... Gente, nós estamos a todo momento vendendo algo. A Tainara acabou de falar isso. A gente está vendendo a nossa imagem, né? A gente está vendendo o nosso estilo. Então a gente está sempre vendendo algo, mesmo muitas vezes sem saber, né? E eu vou dar um exemplo para vocês aqui, não sei se vai ser um exemplo, mas é um exemplo bem simbólico, né? Anos 90, o Brasil libera a importação de veículos importados, né? Até então, o governo brasileiro estimulava que as montadoras montassem as suas fábricas dentro do Brasil e não permitiam a importação de veículos. Em 93, mais ou menos 25, 26 anos atrás, aquele lá era o carro alemão importado mais vendido no Brasil. E no mesmo ano, esse era o carro coreano importado mais vendido no Brasil. Eu trouxe essa imagem aqui só para mostrar para vocês o abismo tecnológico e de design que existia entre um carro coreano e um carro alemão há 25 anos atrás. Passados 25 anos, esse é o carro alemão importado mais vendido no Brasil hoje e esse é o carro coreano. São absolutamente parecidos. A tecnologia e o design embarcados são basicamente o mesmo, até porque os coreanos importaram engenheiros, designers da Alemanha para desenvolver os seus veículos. O que muda basicamente, e é esse o ponto que eu quero chegar nos dias de hoje, é a percepção que nós, consumidores, temos da marca, no caso aqui B, para a marca H. O que muda, muitas vezes, nas nossas escolhas do dia a dia, é a percepção que nós temos de uma marca para outra. Mas o produto em si é muito parecido. Isso também ocorre na área de serviços. Muitas vezes eu estou na dúvida entre um coaching ou outro, eu estou na dúvida entre... Possivelmente a entrega, muitas vezes, é similar. O que muda é a percepção, isso tem muito a ver com a palestra anterior, que você tem de um profissional ou de outro, né? Então, essa é uma questão. A outra questão, né, que
também está colaborando muito para essa revolução silenciosa, é a profunda transformação demográfica Portugal, Brasil e o mundo estão atravessando. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa daqui era a pirâmide etária brasileira nos anos 80. Se é que dá para chamar ainda de pirâmide, essa em 2019 e essa será em 2030. Um país onde a base da pirâmide está sendo estreitada e muito mais pessoas estão vivendo mais, né? Olha só, a base da pirâmide no Brasil era... A maioria da população brasileira era recém-nascida de 0 a 4 anos de idade em 1980. Em 2019, a maioria da população brasileira hoje tem de 35 a 39 anos de idade. As pessoas que estavam nascendo em 80. E em 2030, nós teremos mais pessoas acima de 55 anos do que pessoas, né, abaixo de 30 anos no Brasil. E isso muda completamente o jogo. E eu trouxe também aqui a evolução da pirâmide etária em Portugal, né? Embora Portugal seja um país mais maduro, também, tem mudanças radicais. Olha como que era a base da pirâmide em 80 e como está estreitando, né? Claramente, Portugal está envelhecendo, né? E a maioria da população aqui, né? 2030, gente, parece que está longe, mas é daqui 10 anos. E passa voando, né? Olha só a realidade atual. A maior parte da população hoje portuguesa tem entre 45 e 49 anos de idade. É o extrato demográfico português onde há mais gente, né, especificamente. E olha só como a expectativa de vida do português aumentou, muito mais gente passando dos 70 anos de idade, né? E eu pergunto para vocês, a gente está preparado para isso? Vocês, como consultores, como profissionais que são, estão preparados para atender essa nova demanda? Cada vez mais crescente, independente de ser Portugal, Brasil, né? E esse retrato aqui tem ocorrido na maior parte dos países do mundo, né? E pela primeira vez, isso tudo, né? O aumento da expectativa de vida, né, da população mundial tem promovido uma questão única na história da humanidade. Pela primeira vez, 5 diferentes perfis geracionais estão convivendo simultaneamente, mas perfis completamente diferentes, né? A gente pode chamar dos Old Seniors, os Baby Boomers, a geração X, a geração Y e os Millennials, tá? Vou explicar um pouquinho mais aqui para vocês com imagens, tá? E eu sempre trouxe representantes tanto brasileiros como portugueses. Só para ilustrar um pouco e para ficar um pouco mais claro para vocês, né? Os sêniors são os nascidos entre 22 e 45, ou seja, são pessoas aí que têm aí pelo menos 74 anos de idade, de 74 para cima. Se eu falasse há 30 anos atrás que uma novela da Rede Globo de televisão, a novela das 9, na ocasião era a novela das 8, o horário mais nobre da televisão brasileira, que uma novela ia ser protagonizada por uma senhora de 88 anos, Fernanda Montenegro, por uma outra senhora, Laura Cardoso, de 92 anos, e por um outro senhor, Lima Duarte, de 87 anos, as pessoas iam falar, interno Manuel, só fala besteira. Mas isso foi uma realidade há 2 anos atrás, uma novela chamada Do Outro Lado do Paraíso, que era protagonizada por um trio sênior acima de 87 anos de idade. Então eu não estou dizendo apenas que as pessoas estão a viver mais. Eu estou falando e afirmando que as pessoas estão protagonizando com mais de 80 anos de idade. Isso muda tudo, muda o jogo. As perspectivas que nós temos são outras. Rui de Carvalho, também uma das maiores expressões da dramaturgia portuguesa, também
ativo, né? Vou dar um outro exemplo aqui de baby boomers, os nascidos logo após a Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se esses exemplos estão fazendo sentido para vocês portugueses, né? Mas eu também trouxe um outro português aqui para exemplificar aqui. Gente, ditam costumes, tendências, impactam diariamente na televisão, nas artes. O que eu percebo é que quanto mais sêniors, mais besteiras eles se permitem falar. Eu não sei se aqui em Portugal é a mesma coisa. Silvio Santos solta pérolas toda semana, né? É alvo de polêmicas, enfim, de brincadeiras e tal. O que muda? Essas gerações, os sêniors, os baby boomers, eles foram criados, e boa parte de nós também fomos, com valores muito definidos. Meu filho, pense no futuro, seja previdente, faça o seu pé de meia, né? É pé de meia aqui em Portugal? Faz sentido para vocês? Tenha sua casinha, busque estabilidade no emprego. Olha que valores muito definidos, muito delineados. Só que ao mesmo tempo você tem a geração X, na qual inclusive eu me incluo, né? Eu sou da década de 70 e eu trouxe aqui belos representantes, tanto brasileiros como portugueses, de mulheres absolutamente bem-sucedidas, que fazem o que amam, da geração X. Mulheres que estão no seu apogeu aos 47 anos de idade. No caso da Ivete Sangalo, 47 anos de idade, mãe de gêmeas, deu à luz há 1 ano atrás, né? Tem uma agenda insana de shows, mais de 150 shows por ano, o que dá uma média aí de um show a cada 2,3 dias, né? Milionária, absolutamente em forma. Tanto Marisa como Ivete, se elas olharem o exemplo de Fernanda Montenegro, elas vão falar: nós temos ainda pelo menos 40 anos de perspectiva pela frente. E elas já atingiram o topo. Mas ainda tem 40 anos de perspectiva. 40 anos que elas vão consumir o quê? Experiências, seguramente. Porque para Ivete, para Marisa, não faz mais sentido comprar um carro, uma joia. Não. Elas querem viver a vida intensamente. Finalmente a gente tem a geração Y. Eu trouxe um amigo meu, inclusive, viajou comigo agora em março para os Estados Unidos, Fábio Porchat, um dos mais brilhantes humoristas da geração, de uma nova geração do humor brasileiro. Eu não sei se é conhecido ainda aqui em Portugal. Acabou de assinar um contrato com a Rede Globo, talvez vai ficar mais conhecido ainda. O Fábio tem 34 para 35 anos de idade. Essa geração aqui é a geração que nasceu imediatamente antes da internet. É uma geração que lida muito bem com tecnologia, tem facilidade e tal, e que já tem um DNA de pensar mais no aqui e agora, no hoje, no presente. Essa geração não faz planos. O plano deles é no máximo para daqui 1 ano, 2 anos, tal. Não faz planos, de médio e longo prazo. Eu trouxe um outro também representante português, não sei se vocês conhecem. Faz sentido para vocês? Gente, simplesmente o maior influenciador social das redes sociais do mundo, influenciador masculino, fala português. É da Madeira. Olha que orgulho. 170 milhões de seguidores. Caraca. Vindo de um país com apenas 12 milhões de habitantes. É algo surreal. É algo surreal.
né? É uma geração que planeja, mas planeja com, né, 1, 2 anos para frente e tal. E finalmente, a gente tem uma última geração, que são os nascidos após 94, ou seja, após a internet, né? Eu trouxe um representante brasileiro, não sei se vocês conhecem, tá? É um representante bem peculiar do Brasil. Eu peguei uma foto bem zoada dele, da primeira fase dele. Hoje ele está muito mais bonitinho, está em forma, barriga tanquinho, né? É outro. Mas o Whindersson Nunes, se eu falasse há 5 anos atrás que o jovem brasileiro mais poderoso seria um jovem saído do interior do Piauí, que nunca cursou uma faculdade, nem imagino que seja um curso de MBA, e que ele ia ganhar milhões e que ia ter 40 milhões de seguidores. As pessoas vão falar, interno Manuel, ele está realmente louco, ele só fala besteira, mas essa é a realidade, né? E para mostrar que a realidade aqui em Portugal não é muito diferente, eu trouxe também um representante português. Eu acho que é o segundo, talvez, maior influenciador, na verdade não é influenciador, seria especificamente um youtuber, né, de Portugal, basicamente nichado, fala de games e tal, né, enfim, uma linguagem absolutamente peculiar, né, que faz milhões, fazendo o que gosta, mas vivendo uma vida do aqui e agora. Para essa geração, e para os mais pequeninos, eles não têm paciência para esperar 3 segundos. Eles querem tudo aqui e agora. É a geração da ansiedade total. E eu, como representante da geração X, recebi uma carga de valores dos meus pais. Pense no longo prazo, pense no futuro, pense daqui 30 anos. Só que eu crio esses pequeninos que não têm paciência de 3 segundos. Só querem saber do aqui e agora. E eu fico todo o tempo a me perguntar se eu estou fazendo a coisa certa. Você fica na dúvida o tempo todo. É insano. Mas enfim, e o terceiro fenômeno que está provocando essa revolução silenciosa, mas que está mudando muito e está impactando a vida de cada um de nós aqui, é o empoderamento digital. Basicamente simbolizado pelos nossos telemóveis, mais especificamente aparelhos que foram criados a partir de 2007. O iPhone foi o precursor de tudo, que empoderou cada um de nós aqui de uma tal maneira que a gente toma decisões, se comunica. Quantas coisas eu resolvi ao longo dessa semana aqui na Europa, estando aqui pelo WhatsApp com o Brasil. Fiz negócios, fiz vendas, tomei decisões, tudo pelo WhatsApp. Esses aparelhos estão empoderando cada um de nós de uma maneira nunca vista antes. Nós somos uma usina de produção de conteúdo, cada um de nós aqui. Só que tem várias indústrias que não estão percebendo isso, estão simplesmente desaparecendo. E eu pergunto a vocês, vocês estão entendendo o código desses novos tempos? O código da velocidade, da comunicação, o código da instantaneidade das coisas. Esse aqui foi um grupo de executivos do retalho brasileiro que eu levei o ano passado para uma imersão chamada American Retail, que a gente levou para Seattle, nos Estados Unidos, para visitar, entre outras coisas, a Amazon Go. É uma operação do retalho americano. Simplesmente é a primeira loja 100% autônoma do mundo. Uma loja que opera sem qualquer funcionário. Eles vão montar 2.000 dessas até o final do ano que vem. E essas 2.000 lojas vão ser
entre aspas, operadas por apenas 110 pessoas. 2.000 lojas. Se eu trabalhasse no retalho, como caixa, como atendente, eu estaria preocupado. Uma loja que você baixa o aplicativo, simplesmente entra na loja, a loja tem mais de 3.000 itens, essa é uma imagem do dia da inauguração, evidentemente no dia da inauguração eles tinham alguns monitores orientando as pessoas, você entra na loja, simplesmente pega o que você quiser e sai, simples assim. A sensação, num primeiro momento, é terrível, parece que você está fazendo algo de errado. Porque a nossa mente está tão condicionada a enfrentar uma fila, a pagar, né, tal, que você acha que está fazendo algo errado, né? Gente, isso é uma quebra de paradigma e vai acontecer em várias e várias áreas. E não sou eu que falo isso. As principais publicações do mundo dizem que nós estamos vivendo a era das experiências. E era, para quem conhece um pouco de história, não é uma questão de anos ou décadas, é uma questão de séculos. Os próximos séculos serão os séculos do intangível, onde o que não se pega, o que não se toca, tem muito mais valor do que o que se pega e o que se toca. E é por isso que eu estou aqui hoje, porque sentimentos como felicidade vão ser cada vez mais caros e fundamentais para empresas, para profissionais que querem de fato ter sucesso. O que as marcas vendem? A Apple vende status, design e tecnologia. A Coca-Cola vende momentos de felicidade, vende histórias. O Starbucks vende serviço, experiência, workspace. A Uber vende rapidez, segurança, conforto. Airbnb, confiança, experiência e low cost. Você viu que em nenhum delas eu estou falando de produto aqui. E eu pergunto para cada um de vocês, para vocês se perguntarem, o que vocês estão vendendo? Tangível, o que vocês estão vendendo? Que tipo de intangível vocês estão entregando para os clientes de vocês? Mais do que isso, eu fiz um quadro aqui sintético do que, na minha opinião, hoje tem valor. A gente vive a era do excesso de tecnologia. Vocês já repararam que quando o nosso telemóvel está sem bateria, a gente costuma dizer que eu estou sem bateria. Quando a gente está sem sinal, a gente diz, eu estou sem sinal. Sabe por quê? Porque a gente já incorporou o telemóvel como um órgão do nosso corpo, né? É surreal isso, é impressionante, né? Sair de casa sem o seu telemóvel, parece que está faltando o essencial, né? Gente, só que a tecnologia tecnologia é fundamental, não tem como a gente fugir, a gente tem que usá-la a nosso favor, usá-la como ferramenta. Mas a tecnologia nos dá uma falsa sensação de que nós temos muitos amigos. Muitos amigos. A minha filha pequenina, Manuela, 12 anos, fez aniversário. Ela faz aniversário numa época um pouco insólita, vamos chamar assim, 28 de dezembro. Uma época terrível, os presentes são unificados, né? Natal e aniversário, ela nunca encontra as amiguinhas, porque está todo mundo de férias lá no Brasil, enfim. Mas ela veio, papai, eram umas 10 horas da noite, papai, mais de 200 pessoas se lembraram de mim no meu aniversário. Falei, filha, você está popular, hein? Parabéns. Mas eu não quis perguntar para ela, para não frustrá-la, quantas pessoas foram pessoalmente dar um abraço nela. Até pouco tempo atrás, as pessoas que a gente realmente se importava, a gente fazia questão de dar um abraço no aniversário. Até pouco tempo atrás, a gente pelo menos ligava. Hoje a gente se contenta em mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Tem coisa mais fria e desastrosa do que isso? Porque em tempos de excesso de tecnologia, nós vivemos escassez de afeto. Nunca o afeto foi tão
valorizado como nos dias de hoje. Uma época sombria onde as pessoas nunca consumiram tantos antidepressivos. As pessoas nunca se suicidaram tanto como nos dias de hoje, porque as pessoas estão se sentindo solitárias. E como diz um amigo meu, a pior solidão é a solidão a dois. Eu tenho certeza que aqui em Portugal vocês são um povo muito quente, não acontece isso, mas no Brasil tem acontecido. Nos finais de semana eu vejo casais que saem para restaurantes, para sair e tal, cada um de um lado olhando para o seu próprio telemóvel. Mas eu tenho certeza que isso não ocorre aqui em Portugal. A gente vive a era do excesso de compromissos. E muito me honra ter tanta gente importante aqui no sábado de manhã para me ouvir. Eu, um ilustre desconhecido do Brasil, né? Por quê? Com certeza todos vocês teriam vários outros compromissos, né, importantes para fazer. Aliás, dormir, né? Dormir? Básico, né? Manuel, vamos lá acordar cedo. Oh, obrigado, que honra. Virou até meio desculpa padrão, né? Pra gente às vezes fugir de algum compromisso, dizer que a gente está com a agenda toda ocupada, está lotada, etc e tal, né? Por quê? Porque a gente vive uma escassez de tempo. Eu não imagino alguém ser absolutamente, criar uma experiência memorável para alguém que não entregue afeto e sensação de ganho de tempo para o seu cliente. A gente vive a era da impessoalidade, uma era que muitas vezes a gente é tratado como números. A gente pega uma senha para ser atendido, não sei, né? Aqui em Portugal talvez seja mais evoluído, mas no Brasil você vai ser atendido numa repartição pública ou num banco e tal, eles te dão um número, uma senha, você fica guardando. A partir daquele momento você é o número 232. Maravilha. As pessoas querem atenção. Atenção. Eu participei de um congresso brasileiro de operadoras de planos de saúde no Brasil, o ano passado, e eles apresentaram uma pesquisa, o que é ser um bom médico, na opinião de quem mais importa, nós, clientes. E o item número 1, que as pessoas apontaram, foi atenção. As pessoas querem receber atenção. Simples assim. Não importa se o cara tem fellow, não sei aonde, em Harvard e tal. Eles querem atenção. Finalmente, a gente vive a era do medo. No Brasil, muito mais do que aqui em Portugal, que é um país tranquilo, mas enfim, a gente vive a era do medo de sofrer algum tipo de violência, de ser assaltado, de ser passado para trás, né, de não bater a meta, de não pagar as contas, de perder o emprego, enfim, medo do Ricardão, enfim, é muito medo que assola lá no Brasil e tal. A gente precisa entregar segurança para as pessoas. A gente tem entregue segurança para as pessoas, segurança de que ele vai nos contratar e que de fato a gente vai entregar algo que vai mudar a vida dessa pessoa, que vai resolver o problema dessa pessoa. Então, gente, antes de mais nada, perguntem a si: vocês estão entregando afeto? Estão fazendo o seu cliente de alguma maneira fazer as coisas com menos tempo? Estão entregando atenção? Estão entregando segurança para os clientes de vocês? Isso é fundamental para se criar uma jornada de felicidade dos negócios. O mundo de fato já mudou. E eu pergunto para vocês: e vocês? Estão mudando? Estão acompanhando essas mudanças? Se eu perguntar de repente, né, vocês querem ser mais um no mercado? Ou vocês querem ser únicos? Eu não ouvi. Vocês querem ser mais um no mercado e serem tratados como mais um, ou vocês querem ser únicos? Gostei. É por isso que vocês estão aqui. Maravilha. Então, gente, eu vou apresentar para vocês rapidamente. Quanto tempo que eu tenho ainda?
Porque eu gosto de conversar bastante, sabe? Então, A tecnologia ali, 20 minutos, o papel aqui. 20 minutos e tal, mas daí tem um coffeezinho e tal, então eu me estendo um pouquinho, daí eles tomam um pouco menos de café, mas... Gente, eu vou apresentar para vocês aqui os 7 passos para cada um de vocês criar uma experiência única, memorável para o cliente de vocês. E o cliente pode ser o cliente interno, pode ser o cliente de casa, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o namorado, a namorada, pode ser o filho ou a filha. Oi? De nosso próprio. Mas, sobretudo, com alguém que vocês vão se relacionar. Primeiro passo fundamental que eu pergunto para vocês: qual é a sua causa emocional? Qual é a sua paixão? Eu não conheço ainda, vocês podem até de repente aqui em Portugal me mostrar alguém que seja verdadeiramente bem-sucedido, que não seja apaixonado pelo que faça. Independente da área de atuação, da atividade dele, as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que fazem o seu ofício por prazer, não por obrigação. Esse ano a minha empresa vai organizar cerca de 10 missões, levando empresários brasileiros para alguns dos lugares mais inspiradores do mundo, visitando as empresas mais inspiradoras do mundo. E várias pessoas me perguntam: nossa, não tem como eu ir com você como seu assistente? Você tem o trabalho dos sonhos, vive viajando, vive com pessoas interessantes. Eu falei: é uma questão de escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós podemos escolher o que a gente quiser para fazer. Basta você escolher alguma coisa que de fato toque no seu coração. Cada vez mais a nossa relação com as marcas é emocional e a gente exige a verdade, porque muitas marcas vendem uma coisa na propaganda, né, na publicidade, e quando você vai no momento de verdade de se relacionar com ela, você vê que não tem nada daquilo, que é uma enganação. Mas isso dura muito pouco tempo, não se sustenta. A gente exige a verdade. E cada vez mais o diferencial de empresas, de marcas, de profissionais é invisível aos olhos. Não se toca, simplesmente se sente. E eu pergunto para vocês: vocês têm paixão pelo que fazem? Sim. Quem tem aqui paixão pelo que faz, levanta a mão. Eu? Que maravilha, hein? Olha só, essa tem mesmo. Show, show. Maravilha, eu estou no lugar certo. A Ana me falou mesmo que ia ter uma plateia absolutamente especial e eu estou percebendo isso. Eu vou dar um exemplo para você de uma empresa que eu visitei há 3 semanas atrás, e é uma empresa de e-games. É uma empresa que produz um jogo da internet. Gente, fiquem tranquilos se vocês não conhecem, não é da nossa geração. Eu também não conhecia. Só que, por que a gente foi visitar essa empresa? Porque essa empresa, chamada Riot, com R, Riot, ela produz esse League of Legends, ou LOL, né, que tem simplesmente 110 milhões de usuários, de gamers no mundo. 110 milhões. 10 Portugais de clientes. Mas enfim, e essa empresa, ela é conhecida como uma das 10 melhores empresas para se trabalhar nos Estados Unidos. E ela é conhecida como a empresa das férias indefinidas. Ou seja, o colaborador, o funcionário da empresa, pode tirar férias quando quiser, pelo tempo que quiser. Qual é a primeira pergunta que a gente faz? Impossível. Isso não daria certo nunca aqui, né? Porque isso tem a ver com o modelo mental. E daí, quando a gente foi conhecer de fato como a empresa, né, essa aqui é a entrada na empresa, gente, tem um ponto fundamental em relação ao processo de contratação das pessoas. Antes deles avaliarem os chamados hard skills, né, antes deles avaliarem se o candidato à vaga tem competência para aquela função, eles avaliam
qual o grau de envolvimento emocional daquele candidato à vaga com o produto deles. Então eles perguntam qual é o seu nickname. Evidentemente, quem responder nickname, o que é isso? Já está fora. A pessoa que dá o nickname, eles vão avaliar a pontuação que aquele indivíduo tem no jogo deles. As pontuações altas vão para a segunda fase, avançam. Ou seja, eles só colocam para dentro da companhia deles quem é apaixonado por aquilo. Simples assim. Só que daí eles criam o ambiente do jogo, que é virtual, digital, eles colocam na empresa. Eu não sei porque a área de contabilidade e tal é uma caverna. A área de marketing é uma praia. Mas enfim, eles colocam, os ambientes físicos são todos tematizados. Parece que você está entrando num parque temático. Você trabalha dentro dos cenários do jogo. E daí você oferece, nesse local, lá em West Hollywood, em Los Angeles, onde é o headquarters deles lá, trabalham 1.800 pessoas. Faixa etária, 26 anos. Média, 26 anos. Coloca 1.800 pessoas para trabalhar num ambiente temático do jogo que eles mais gostam, tá? Para trabalhar juntos, né? A respeito do próprio jogo, que eles são apaixonados. Ainda coloca 4 restaurantes. Um restaurante só de comidas japonesas, orientais, asiáticas, tá? Um outro só de junk food, hambúrguer, fritas, um outro só de saladas, vegano, tal, e um outro só de comida mediterrânea. E eles podem comer à vontade o que eles quiserem, tal. E tem bares que não vendem bebidas alcoólicas, mas drinks, energéticos, etc., à vontade. E fala para o indivíduo: sai de férias, vai embora daqui. Você pode tirar férias a hora que você quiser. Ele não quer. Ele simplesmente trabalha no melhor lugar do mundo para ele. Simples assim.